Fala galera, sejam bem-vindos. O Nobre está falando. Voltando a gravar, faz muito tempo que eu não posto nada aqui no canal. Eu vou voltar com a série que eu tinha iniciado, né? Era uma cópia do canal do Marcelo Brigadeiro, que era a série Explanando. E aqui eu falava sobre os gastos dos senadores. É uma pena que eu ainda não sei como que eu posso puxar os gastos do judiciário. Seria interessante também trazer esses gastos, né, e do próprio executivo, mais especificamente, né, na área do presidente em si. É um pouco mais difícil para conseguir achar, mas enfim, mais à frente a gente vai encontrar. Isso aqui é um canal de opinião e fatos, ou fatos, pode-se dizer assim. E o vídeo de hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a questão do Colonna, vamos chamar assim, do Colonna. Bom, já tem mais de um ano, né, que a gente está nessa situação. Iniciou-se, segundo o canal Spotnix, em novembro do ano passado, né, naquela cidade que a maioria do pessoal já conhece. E as autoridades daquele país não tomaram os cuidados necessários, né, que deveria ter sido tomado, por ser algo que é restrito, fechado. Algumas palavras o YouTube bloqueia, né? Não permite que a gente fale. Então imagine que eu seja o dono de um lugar, né? E nada que acontece ali pode ser passado para o mundo externo sem que tenha a minha permissão, né? Mais ou menos assim que funciona nesse local. Então aconteceram algumas coisas ali que foram bem complicadas. Aliado a isso, teve uma organização, né, que cuida ou deveria cuidar da saúde, que elogiou esse sistema, né, enquanto outros países já estavam passando pela situação de contaminação. Essa organização simplesmente fechou os seus olhos, dizendo que a minha ilha, vamos dizer assim, estava com tudo normal, tudo funcionando perfeitamente. Quando a gente chega ao Brasil, né, falando especificamente do Brasil, a gente pode citar que houve alguns problemas em medidas básicas, né? Existia um medo de realizar o fechamento para que não houvesse um impedimento, mas poderia ser feito alguma espécie de controle mínimo, né, com relação à entrada de pessoas de outros países, né, e isso não foi feito. Eu acho que houve um erro quanto a forma como foi tratada, né, a política do não saia para nada, só se você estiver muito mal. Eu acho que isso foi um erro, porque todas as doenças que a gente conhece, quanto mais cedo se trata, maior a chance de cura, né? E com essa doença não é diferente. E por alguma razão que a gente não sabe, talvez por medo, por receio, né, ou porque pelo nosso sistema de saúde não desse conta, foi pedido para que as pessoas ficassem em casa. Então, pelo que eu acho, ficou entendido que era um vírus tranquilo pelo ministro daquela época, né? Avançando um pouco mais, a gente teve o pico da doença aqui no Brasil em maio, segundo o portal da Transparência. Vou ver se eu consigo mostrar aqui, pôr em tela. O portal da Transparência foi um dos locais, né, que mostrava, né, essa curva de mortes, né? Então foi algo que me chamou a atenção, e hoje a gente também está com uma curva bem alta. E aí eu vou deixar algumas perguntas aqui, né, ao final do nosso vídeo. Deixar algumas perguntas aí para vocês. Eu vou mostrar aqui basicamente de todo o país, e depois a gente vai ver também de outros estados. Tá aí na tela como é que está a situação no país. A gente tem aí, né, isso aqui está no site do portal da Transparência, tá? O transparência.registrocivil.br especial Covid.
Aqui a gente teve o topo de morte, né, 1.020 mortes. É importante deixar registrado aqui que óbito, data de óbito é diferente da data de registro, tá? Eu posso registrar o óbito daqui a 15 dias, né? E daqui a 15 dias eu resolver pegar todo mundo que morreu de hoje até 15 dias à frente. Esse dia, vamos dizer que hoje é dia 15, eu resolvi registrar todo mundo no dia 1º de março, né, e todos os conjuntos, quantidade de óbitos que teve de hoje, dia 15, até o dia 1º registrar todo mundo no dia 1º, é óbvio que a gente vai ter um numeral muito grande. Mas a gente consegue ver que a linha de mortes ela está praticamente a mesma, né, talvez até um pouco mais do que a gente viu, né, já que a média móvel ultrapassa as 1.000 mortes. Isso aí é bem complicado. E aí agora é que vem o ponto polêmico. Eu vou deixar de questionamento para você. Bom, é dito como método para que a gente possa evitar o contágio, se resguardar dentro de casa. Obviamente a gente não pode ter todo mundo dentro de casa ao mesmo tempo, porque senão todos nós vamos morrer de fome. Alguém precisa trabalhar, produzir, para que haja comida na nossa mesa, né? E alguém precisa transportar essa comida. Então existe uma série de pessoas que estão envolvidas diretamente e por conta disso essas pessoas não podem ficar em casa. Então é muito cômodo, por exemplo, para um funcionário público que tem o seu salário aí em torno de R$ 8.000 por mês, dizer fique em casa. É muito cômodo. Seu salário está em dia, você pode pedir por aplicativos, por telefone celular, a sua comida, não vai ter problema nenhum. Até entrega de compras hoje a gente já consegue fazer por aplicativos. Então a pessoa consegue ficar em casa. Mas vamos colocar um outro lado. Imagine que eu sou uma pessoa que tem uma renda muito baixa e eu preciso trabalhar, porque eu tenho 4 filhos, então mesmo com esse auxílio emergencial, não é o suficiente para eu conseguir alimentar os meus 4 filhos, eu preciso trabalhar. Eu preciso vender o meu almoço e o meu café da manhã para poder comprar a janta para os meus filhos. E aí vem a série de questionamentos. Quando a gente teve o fechamento, para evitar aglomerações, alguns prefeitos simplesmente reduziram a quantidade de ônibus nas ruas, reduziram o funcionamento de trens, metrôs. Ora, entendo eu que se eu tenho 100 pessoas, 70 pessoas que ocupam um ônibus de maneira normal, se eu preciso afastar, eu vou precisar de 2 ônibus para poder ocupar para que essas 70 pessoas ocupem os ônibus, né? Teria colocado 35 em cada ônibus. E assim eu teria diminuído a quantidade de pessoas próximas, né? Não teria uma aglomeração, ainda que a distância dentro do ônibus não seja lá essas coisas todas. Mas ainda assim a gente teria um distanciamento dentro dos ônibus. Mas o que foi feito foi o contrário. Então, não temos um erro aí dos prefeitos? Ora, que estranho. Além disso, a gente tem nessa política do fecha tudo, as pessoas que precisam sobreviver, né? E aí eu pergunto, os governadores agiram com o devido cuidado que deveriam? Teve governador que bateu no peito e falou, aqui o coronavírus não vai atacar, aqui nós temos todo o controle e o carnaval pode acontecer, né, como foi Rio de Janeiro, como foi São Paulo, como foi Salvador. Obviamente estavam se pensando em dinheiro, né? Se você tem o carnaval, mais pessoas vêm para o seu estado para aproveitar. Lembrando que Salvador e Rio de Janeiro são os maiores carnavais do planeta, né? Então, obviamente, a gente quer arrecadar. O governo precisa arrecadar, né? Faminto por verba. E talvez isso tenha sido um grande problema. Então, você já tem a parte federal, que poderia ter feito mais coisas e não fez. Você tem a parte estadual, que peitou para que tivesse o carnaval. E você tem os municípios, que não tomaram o devido cuidado com relação à parte de transporte público. É muito complicado, né? Mas enfim,
A gente teve uma queda considerável ali próximo de outubro, né? Ali 27 de outubro, 30 de outubro, a gente teve uma queda muito grande. Porém, se você voltar no tempo um pouquinho, o que a gente teve em outubro também? Eleição. Nas eleições, não existe coronavírus, temos todos os protocolos de saúde, tudo sobre controle para que houvesse a eleição. Afinal de contas, a gente tem ali os fundos, né, para que sejam gastos com os partidos. É claro, né? Dinheiro, sempre tem dinheiro envolvido. E o que aconteceu em seguida? Olha aqui, a gente tem uma curva acentuada, muito grande. A gente chegou ao pico já em dezembro. E aí vem o último ponto desse vídeo. Além dos governantes que eu já citei, a gente tem um outro problema. É obviamente que tem pessoas que precisam trabalhar, né, e elas não podem ficar em casa. As conduções estavam abarrotadas de gente já nessa época. E vem a pergunta final. Digamos que eu trabalhe de segunda a sábado. Eu acordo às 5 horas da manhã para pegar um ônibus às 5h30 para conseguir chegar no centro da minha cidade às 7 horas. Começo a trabalhar por volta de 7h30 e paro de trabalhar às 17 horas. Depois, para voltar para casa, eu preciso pegar mais 3 conduções e assim chegar ao meu lar. Imagina para essa pessoa que pega 2, 3 conduções para ir para o seu trabalho e depois mais 3 conduções para voltar do seu trabalho, a quantidade de gente que ela tem contato todos os dias, né, e o risco que ela está correndo de ser contaminado. Você acha que essa pessoa vai deixar de, no domingo, que é o seu dia de descanso, seu dia de lazer, de ir à praia? Você acha que ela vai deixar de ir à praia? De pegar um ônibus lotado para ir à praia, já que ela se aglomerou de segunda a sábado e não teve nenhum problema, vamos dizer assim? Você acha que ela vai fazer isso? E ainda que ela fizesse, você vai julgar essa pessoa? Você acha que essa pessoa não tem o direito de ter um mínimo de diversão para espairecer a mente, já que ela tem tantos problemas? Ela não é um funcionário público que tem um salário de 7 mil reais por mês e pode ficar em casa tranquilamente? Já parou para olhar por essa ótica também daquele cara que precisa muito trabalhar para ganhar um salário mínimo? É muito complicado, né, senhores? É muito complicado, muito difícil de você apontar o dedo, né? Julgar é bem complicado. Então, a população tem a sua parcela de culpa, porque a gente teve muitas pessoas que não estavam dentro dos ônibus lotados, estavam simplesmente nas ruas e poderiam evitar certos tipos de entretenimento, vamos dizer assim, ou até mesmo os donos desses locais, por mais que eu entenda que seja difícil tentar reduzir o pessoal. Antes de eu chegar ao final do vídeo, eu vou citar um negocinho aqui para vocês. Quando alguém faz um evento, vamos dizer aqui um baile, né? Ele tem um local, esse local tem capacidade, vamos dizer, para 5 mil pessoas, né? Para que esse cara consiga ter lucro com a parte que ele está contratando, né? Para que tenha um cantor, né? Para que ele consiga pagar as contas desse cantor, pagar os funcionários que estão trabalhando para ele à noite, né? A parte de bebidas, alguém precisa ficar no bar e precisa ser gente de confiança. Se por um acaso for reduzido à metade, ele não tem lucro nenhum. Não tem lucro e talvez mal consiga pagar as suas contas. Então a parte de eventos acaba sendo muito prejudicada com relação à limitação de pessoal. Isso é mais um ponto. Então, restaurantes às vezes também precisam, né, de bastante movimento para que eles consigam se sustentar. E aí
vem mais um ponto, e eu estou chegando já ao final do nosso vídeo. Como esses locais conseguiriam sobreviver? E aí vem um outro questionamento. As pessoas, quando sentam à mesa e tiram a sua máscara, naquele momento não existe mais risco de contaminação? Não sabemos. A máscara, tem uma aqui, a máscara, ela é eficiente? Qual é o tamanho do vírus comparado com a máscara? Essa aqui não é a máscara padrão, tá? Essa aqui é uma máscara de pano. Ou seja, se eu botar água aqui, muito provavelmente a água vai descer, né? Eu estava vendo hoje, parece que um nanômetro, numa espécie de comparação, é como se eu precisasse estacionar uma Kombi numa vaga de 2 km. Essa é a diferença do tamanho, né, do vírus para o espaço que existe entre as máscaras. Imagine que você precisa passar por um buraco de um túnel que tenha 1 km, né, de raio, vamos dizer assim. Você precisa passar com a moto num túnel com 1 km. Então, assim, será que é realmente tão efetivo? São perguntas. Deixa aí nos seus comentários o que você achou desses questionamentos. Espero que você tenha gostado. Se gostou, deixa aí o seu curtir, inscreva-se no canal e até o nosso próximo vídeo. Um abraço.